Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença. Que esse momento de louvor, Senhor Deus, tenha sido agradável a Ti, Pai. Que nessa noite a nossa mente e o nosso coração se abra, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai. Aquilo que Tu queres dizer a cada um de nós de forma específica, de forma individual, de forma diferenciada. Que o Teu Espírito Santo possa confirmar aos nossos corações a Tua mensagem, Senhor Deus. Que nós possamos sair daqui na certeza do Teu amor sobre nós. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Um texto já conhecido e já refletido em outros momentos aqui na igreja, que veio novamente ao meu coração, desse amor infinito de Deus por cada um de nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele nos amou até o fim. E o fim que não é o fim que foi o começo, né? A sua morte na cruz, a sua entrega em favor de mim e de você. Renato Russo, né? Um músico muito conhecido, cantor. Ele diz, em uma de suas músicas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. E essa frase, né, esse refrão da música dele, traz para a gente uma verdade, de que, de fato, nós não sabemos se nós teremos amanhã aqui nessa terra. Aqueles que conhecem ao Senhor verdadeiramente vivem sobre a esperança de uma vida eterna e, por isso, não se preocupam tanto, ou pelo menos não deveriam se preocupar se há ou não um amanhã. Mas nenhum de nós, na verdade, sabemos se chegaremos até amanhã. Então, nós deveríamos viver sempre como se hoje fosse, né, o nosso último dia, como se hoje fosse um dia muito especial, como se hoje, de fato, é um presente que Deus nos dá. A cada manhã, quando nós nos acordamos e estamos vivos para viver mais um dia. Não sei quantas vezes vocês já pararam para pensar nessa dádiva, nesse presente da vida, mas existem muitas pessoas que no dia de hoje partiram. Não terá mais amanhã para muitas pessoas. Nós não sabemos como e nem quando será o dia que nós também iremos partir, né? Sair dessa existência. Mas nós sabemos que um dia isso vai acontecer nas nossas vidas. E o que nós temos feito com cada dia que Deus tem dado a gente para viver? Será que nós, de fato, temos amado até o fim? Será que, de fato, nós temos amado as pessoas, amado até a nós mesmos, como se não houvesse amanhã? E, por mais que a gente vá buscar, né, essa identificação ou decifrar, de alguma forma, amar para a gente nunca vai entender, a gente nunca vai encontrar um sentido lógico para amar, algo que explique verdadeiramente se eu amo ou se você ama. Na nossa visão limitada, na nossa visão humana, pequena, a gente pode entender o amor quando nós nos apaixonamos por alguém, aquela fase do namoro. E, mundialmente, o amor, ele tem uma referência materna, né? As pessoas creem que em vida aqui na Terra, ninguém tem um amor maior do que uma mãe por um filho. Apesar de que eu já vi muitas mães não amarem tanto assim os seus filhos. Mas a referência de amor maior que nós possamos ter, humanamente falando, é o amor de uma mãe quando ela verdadeiramente ama o seu filho. E eu estou certa que mesmo essa mãe, que ama de forma tão grande o seu filho, ela jamais vai chegar perto do amor que Jesus sente por cada um de nós. Mesmo se a gente comparar esse amor de mãe, esse amor materno, nem assim a gente vai chegar perto do exemplo do amor de Jesus por você, do amor de Jesus por mim.
Jesus, ele é o nosso modelo de amor e, por isso, ele é um paradigma para a gente. Porque a gente jamais vai entender um amor tão grande, onde alguém que é soberano, que é Senhor dos senhores, se faz homem comum entre nós, habita entre nós e sofre morte de cruz por escolha, por entrega, por favor, por amor de mim e de você. A vida de Jesus é sinônimo de entrega e de um amor inexplicável, de um amor incondicional. E eu acredito que eu e você, por mais que a gente busque, por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente escute mensagens, ou por mais que a gente reflita sobre isso, a gente jamais vai ser capaz de verdadeiramente diagnosticar, de dar um veredito, de dar uma explicação sobre esse amor. Jesus, ele amou com compaixão e com total entrega. Ele amou completamente e aprendeu a nos amar aqui na terra de uma forma difícil e também humilde. Mas Jesus viveu de forma corajosa, cumprindo todos os propósitos pelo qual ele veio. Então, quando a gente para olhar para as nossas vidas, eu quero perguntar para você nessa noite, e eu gostaria que você fosse muito honesto, muito honesta consigo mesmo. Se você pudesse fazer hoje uma lista das pessoas que são importantes na sua vida, as pessoas da sua vida, quem estaria nessa lista? Quem seriam consideradas as pessoas mais importantes da sua vida? Quantas pessoas estariam nessa lista? E por que é tão importante nós estarmos numa lista ou termos uma lista? A gente sempre quer estar inserido na vida de alguém e a gente quer sempre ter alguém inserido na nossa vida. Sabe por quê, meus amados? Porque, no final das contas, o relacionamento ou os relacionamentos é o que verdadeiramente importa para mim e para você. As pessoas que nós temos, como as pessoas da nossa vida, as pessoas que nós temos perto de nós, aquelas a qual nós nos sentimos amadas e as quais nós amamos, realmente é o que importa para nós. No final de tudo, é isso que importa. Não são as coisas que nós temos. Não são os investimentos que nós somos capazes de fazer pelas pessoas, ou para nós mesmos. Não é o que a gente pode ter aqui na Terra. Mas o que verdadeiramente tem valor na nossa vida são as pessoas com quem nós verdadeiramente estamos próximos, estamos perto e que verdadeiramente amamos. Mas sabe, meus amados, nem sempre a gente tem valorizado essas questões. Às vezes a gente tem colocado outras pessoas nos lugares indevidos. Geralmente, as pessoas das nossas vidas deveriam ser os nossos amigos, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos parentes mais próximos. A gente pode até citar nomes, mas a gente sabe que tudo que a gente vive hoje, tudo que vai ser importante para frente é o que a gente vive com pessoas. Serão os seus filhos, serão os seus netos, serão os seus sobrinhos, serão os seus amigos que, quando você se for dessa terra, vão citar coisas de você e sobre você. Não sei se positivas ou negativas, se boas ou se ruins. Mas, se não houver pessoas ao seu redor das quais o conheçam, se relacionem com você, quando você morrer, você é uma pessoa extinta. Às vezes a gente tem visto em hospitais, em muitos lugares, pessoas que morreram sendo desconhecido, né? Sem ter família, sem ter parente, pronto, de fato, ali se encerrou o ciclo daquela pessoa. Porque só quando nós nos relacionamos e temos relacionamentos verdadeiros, é que o nosso nome vai perpetuar de geração em geração. Não sei se com exemplos bons ou ruins, mas eles serão falados.
E quem é, de fato, que está na sua lista de relacionamentos? Quem são as pessoas que realmente valem a pena você colocar junto? Seu esposo, sua esposa, seus pais, seus avós, quem criou você, seus irmãos mais velhos, seus irmãos mais novos, seus filhos, seus parentes, seus amigos de longa data. Quem que você certamente quer estar perto? Quem são as pessoas que verdadeiramente valem a pena para você? Quem sabe estarão nessa lista também pessoas que trouxeram você para Deus, que apresentaram Deus à sua vida, que te ajudou a sair do buraco sujo que você se encontrava e verdadeiramente te trouxe para viver uma novidade de vida em Cristo. Quem sabe as pessoas que estarão na sua lista são também aquelas que ajudaram você a conhecer mais de Deus, a aprender mais de Deus e ajudou a forjar o seu caráter diante de Deus, para que você possa ter se tornado quem você é hoje. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, no decorrer da nossa vida, nesse percurso que nós vivemos, não importa a nossa idade. Quando a gente vai olhar um pouco para a nossa vida, existem pessoas que marcaram cada fase, pessoas que nos levaram para algum lugar, em algum momento, e que foram importantes, tanto para a gente aprender lições da vida, como para a gente construir coisas na vida. Então, eu quero que você lembre dessas pessoas. E eu peço mais que isso. Eu peço que você fale com essas pessoas. Que você escreva para essas pessoas. Que você visite essas pessoas. Que você presenteie essas pessoas. Enquanto você tem tempo para fazer isso. Porque a vida que a gente tem aqui é para isso também. Para que você seja grato e agradeça as pessoas da sua vida. As pessoas que causam impacto, que fizeram algo, que são importantes para você. Porque vai chegar um momento na sua vida, e um momento na minha vida, que essa rotina que a gente vive, de trabalho, de buscas, de extratos bancários, de conta a pagar, de desejos a cumprir, de sonhos a realizar, de uma agenda lotada, de e-mails para responder, de quem sabe em passagens aéreas para cá e para lá. Tudo isso não vai ter mais sentido se você não tiver pessoas com você. Você estará só. Talvez com muitas posses, mas só. E nada disso mais vai ser importante. No final da vida de cada pessoa, o mais importante é apenas estar com pessoas. Você já parou para pensar nisso? Eu dei hoje o título dessa mensagem, Ame Completamente. E eu fico pensando como é que a gente consegue amar completamente. Como é que a gente consegue amar um pouco alguém, algum amigo, alguma pessoa, alguém da nossa família, um filho, um marido, completamente. Como é que a gente pode amar como Jesus amou? Pode ser que alguém se arrisque dizendo, eu amo meu esposo, minha esposa completamente, meu filho, minha filha, mas eu sou atrevida e eu digo que não ama completamente. E a primeira coisa que a gente vai pensar nisso é que a gente precisa tomar a iniciativa de restaurar os nossos relacionamentos. A primeira coisa que a gente precisa fazer para amar completamente é restaurar nossos relacionamentos. É ir além dos nossos limites, além de quem eu e você pode ser, além de nós mesmos. Lá em Marcos, no capítulo 12, no verso 30, diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Talvez você não entenda bem esse texto, mas eu espero que você passe a entender melhor a partir de hoje. Por exemplo,
Se você pudesse dizer hoje para quem você precisa pedir desculpas, para quem você precisa pedir perdão, aparece alguém na sua mente? Ou quem sabe, quem foi a pessoa que desapontou você? Alguém que lhe deixou com o coração meio que amargurado. Quando você lembra dessa pessoa, você não quer aproximação, você não quer saber do nome, você ainda não consegue chegar perto porque você não conseguiu perdoar totalmente. Sabe qual é o problema da gente quando a gente carrega esses sentimentos dentro de nós? A gente não consegue perdoar, a gente não consegue liberar perdão, a gente não consegue pedir perdão. É porque a gente não busca se relacionar. A gente prefere esperar. Esperar o tempo passar, deixar para lá, empurrar com a barriga, deixar ir passando, porque o relacionamento requer de nós tempo e dedicação, mas o esperar, o deixar para trás, a gente vai vivendo e muitas vezes carregando sobre nós as desculpas que nós precisamos para que a gente não viva algo que nós sabemos que devemos viver em Deus. Todos nós enfrentamos problemas, enfrentamos decepções, todos nós enfrentamos traições, todos nós já sofremos mágoas ou estamos sofrendo, todos nós já fomos vítimas de mentiras ou fomos mentirosos, todos nós já fomos mal entendidos um dia na nossa vida. E a maioria das pessoas não reagem da maneira que nós esperamos. E aí, como é que a gente vai amar dessa forma? Acontece, as adversidades da vida, as reações das pessoas são totalmente contrárias a como eu gostaria que aquele ou outro fizesse, agisse, reconhecesse. Mas eu preciso olhar para essa pessoa, independente da sua reação, da sua ação, e continuar nesse processo de amar, de liberar perdão, de acolher. Porque eu preciso verdadeiramente viver o amor que Deus deposita em mim. Mas nós somos humanos e por isso temos limites. O nosso amor é limitado. O nosso amor é limitado, não é completo. Porque nós somos humanos, isso acontece. E só por isso que nós precisamos do amor de Cristo. Nós precisamos do amor de Cristo nas nossas vidas para que os nossos relacionamentos possam ser restaurados. Para que muitas questões não virem tormentos na nossa mente e no nosso coração, nós precisamos do amor de Cristo. Porque é esse amor que nos impulsiona a nos relacionarmos, a olharmos para o outro, a entendermos que todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo lugar. Pecadores. Todos somos pecadores. Todos nós pecamos. Porque nós colocamos tantos parâmetros para o certo e o errado, quando nós não conseguimos olhar nem mesmo para nós. O nosso problema não é que nós não amamos suficientemente a Deus. O nosso problema é que a gente não entende realmente o quanto Deus nos ama. Porque quando a gente começa a olhar e a entender o quanto Deus nos ama, muitas coisas começam a se desembaraçar na nossa vida. Lá em Efésios 3, 17 e 19, Paulo diz o seguinte: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É preciso verdadeiramente a gente olhar para Cristo, ter fé em Cristo. É preciso que a gente esteja alicerçado no amor de Deus por nós, para que nós possamos olhar para o próximo, para que nós possamos entender essa verdade.
de que não há limite para Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E por que você acha que você é melhor ou especial que alguém? Existem muitos obstáculos reais para você amar as pessoas e também para você ser amado por elas, sabia? Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e nos limitamos a não nos relacionarmos por isso ou por aquilo, mas saiba que existem pessoas que também olham para mim e para você e não querem se aproximar por isso e por aquilo. Porque nem eu, nem você, nem o outro somos perfeitos. Nós temos nossas limitações, os nossos erros, os nossos defeitos. Nós temos coisas em nós que são insuportáveis. Sabe quando você olha para alguém e você diz assim, essa pessoa, eu não aguento ela. Em algum momento da sua vida tem alguém que olhou para você e pensou a mesma coisa. Porque às vezes a gente acha que só a gente tem esse direito de olhar para alguém e achar que esse alguém não cabe a mim me aproximar. Não é, eu não quero amizade com esse tipo de pessoa, ou com a pessoa A, ou com a pessoa B. Mas muitas vezes somos nós que estamos dentro desse contexto também. E já pensou se o mundo verdadeiramente colocar isso em seu coração com egoísmo? Só que existe um problema na vida da gente. Eu e você, nós fomos criados para nos relacionarmos. Eu e você, a gente foi criado para estar junto, para arengar mesmo, para fazer as pazes, para aguentar o defeito um do outro, mas para amar também, para ver as qualidades que são boas e para ver as chatices um do outro. Nós fomos feitos para nos relacionarmos e nos amarmos assim mesmo, desse jeito. Perdoando, compreendendo e, quem sabe, até ajudando o outro a superar alguns defeitos. Assim como nós também possamos ser ajudados. E mais do que ninguém, eu também sei que nos dias de hoje, com tanta correria, manter relacionamentos e amizades verdadeiros, relacionamentos íntimos com pessoas, é um desafio diário. Porque para a gente ser íntimo de alguém, para a gente estar em conexão com pessoas, a gente precisa estar fazendo uma ligação, a gente precisa estar mandando uma mensagem, a gente precisa estar lembrando de datas especiais, a gente precisa estar presenteando, a gente precisa estar presente nas comemorações que são importantes para aquela pessoa. A gente precisa estar se dividindo entre a nossa vida e também a vivenciar coisas com as pessoas que nós nos relacionamos, que nós amamos, que nós queremos estar perto. E isso traz para a gente um exercício longo, difícil, porque muitas vezes o que a gente quer é ficar sentado no nosso sofá assistindo Netflix. Mas os compromissos diários da nossa vida nos faz abrir mão do nosso próprio conforto para estarmos a serviço das pessoas a quem nós amamos e queremos nos relacionar. E viver isso é bem movimentado, requer esforço de cada um de nós. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que viver isso hoje deve ser uma prioridade. Viver isso hoje deve ser uma prioridade para a gente. Aquela pessoa a qual está ao nosso lado, que nós queremos como amigo, que nós amamos para ser o nosso esposo, para ser nossa esposa, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, eles precisam mesmo ser prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para essas pessoas com amor e, mais que isso, desejar que todos eles sejam resgatados para viver uma vida em Cristo. Mas, pasmem, muitas pessoas só têm esse tempo para as pessoas quando elas morrem. Quando alguém morre,
um tio, uma tia, um primo, um parente, um amigo, um vizinho. A gente sempre arruma um tempo para estar lá no velório. Aliás, velório atualmente tem sido o ponto de encontro de amigos e parentes que ficaram para trás. E muitas pessoas só se encontram nesses momentos e só mandam flores para os que já morreram. E eu fico pensando sempre, quando eu vou a um velório e vejo algumas pessoas, eu digo, por que a gente espera tanto para se encontrar? Porque só quando alguém morre é que nós nos vemos. E eu fico pensando, se a gente soubesse que ia morrer amanhã, se a gente soubesse que ia morrer daqui a um mês, o que era que a gente ia fazer? Com quem a gente queria estar? Quais seriam as pessoas que nós queríamos para perto? Quais seriam as pessoas que você sabe que iriam cuidar de você, estar com você? Assim também como aquelas que precisariam de você nesse momento. Na Bíblia, a mensagem, que é agora conhecida como uma parafrase bíblica, e não Bíblia mais, esse mesmo versículo de Marcos diz assim: ame a Deus com sua paixão, oração, inteligência e energia. Amar a Deus cada vez mais nos faz e nos leva a amar também ao próximo cada vez mais. Existem pessoas que, se você não tomar a iniciativa de chegar perto, de chegar junto, elas nunca vão tomar essa iniciativa. E aí Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, tome a iniciativa. Chegue perto. Faça a sua parte. Mas não por obrigação, por amor. Faça algo diferente, faça algo drástico, faça algo verdadeiro, faça algo surpreendente. Faça o que for necessário para que seja restaurado um relacionamento que foi partido na sua vida. Não fique naquela espera de que foi fulano, foi cicrano que errou, então eu vou esperar. Faça você essa diferença, faça isso hoje, faça já. Quando a Bíblia fala de amor para mim e para você, ela não fala sobre isso como algo de espera ou como uma brincadeira. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Faça algo que a pessoa não esteja esperando que você faça. Surpreenda por amor. Crie um espaço e peça para o Senhor te ajudar. Peça para Deus fazer isso através de você. Peça para Deus ir na frente para criar esse momento de restauração, mas faça alguma coisa. Seja você canal para o verdadeiro amor de Deus na vida de outra pessoa. Mesmo que ela tenha te magoado, mesmo que você precise percorrer algo que é difícil, mesmo que possa ser algo que você diga, não, é muita humilhação, eu vou me sentir mais fraco, diminuído. Isso não importa. O que importa verdadeiramente é se você está escutando essa palavra e ela está tocando o seu coração e o Espírito Santo de Deus está dizendo, vá, faça. Seja você o canal para o verdadeiro amor de Deus. Seja você. Que tal você fazer uma lista de pessoas que você precisa restaurar relacionamentos? E fazendo essa lista, ore por elas. Peça para que Deus alcance o coração delas antes de você se encontrar com elas.
Peça para que Deus dê a oportunidade dessa restauração acontecer antes que você morra ou que ela morra. Mas entenda o quanto que é importante, porque existe uma história entre vocês, que foi partida, que foi quebrada. E que muitas vezes, com esse passar do tempo, ela já está até esquecida pelos dois lados, mas o orgulho não permite que seja criado uma ponte de encontro para que seja restaurado. Você precisa dar esse passo, meu irmão e minha irmã. A segunda coisa é para a gente amar profundamente. Explore com profundidade o perdão. Explorar o perdão com profundidade. Mateus 6,15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Sabe quando a gente vai na praia? Todo mundo sabe que eu gosto muito de ir à praia. Aí, quando a gente está na praia, a gente sempre observa que existem pessoas que não entram na água. Elas só ficam lá na areia, se bronzeando. Elas gostam de ficar ali, só desse jeito. Outras pessoas, elas têm medo, né, de entrar no mar. Algumas porque têm pânico, trauma, já foi, né, quase afogada, e outras pessoas têm medo, não sabem nadar, enfim, mas não gostam de entrar na água. Existem pessoas que gostam de ficar ali só no rasinho, dali não passam, porque entende que o mar é perigoso. E tem muita gente que só quer ir até onde sente a areia, né? Se passar disso, já não vai mais. Tem pessoas que chegam em algum lugar, mas não mergulham. Já existem outras que se arriscam a mergulhos e ainda vão até um pouco mais longe. Dizem que o homem pode mergulhar até 40 metros, mas existem aí alguns recordes de um homem egípcio que já chegou até 300 metros de profundidade. Mas eles treinam muito e precisam de coisas especiais para chegar nesse lugar. Mas ainda assim, o que é isso perto das profundezas do mar? 30 metros, 300 metros. Isso é superfície. Está na beira do mar, está onde se sente seguro no mar, ou mergulhar até 40 metros ou 300 metros no mar, é ainda estar na superfície. Tente comparar 40 metros, 300 metros com 11 mil das fossas marinas do Pacífico. É muito profundo, 11 mil metros. Assim também é o amor de Deus. Normalmente, entre mim e entre você. No máximo, eu e você, nós brincamos na superfície. No máximo, eu e você tentamos chegar, quem sabe, a um pouco mais de profundidade. À medida que nós vamos mergulhando, nós vamos encontrando e nos identificando ainda mais com esse Deus, com esse amor, mas jamais nós conseguiremos ir até as profundezas desse amor. A gente vai experimentando níveis diferentes, mas jamais chegaremos à totalidade dele. Mas você precisa entender, meu amado e minha irmã. Você precisa entender que ninguém nessa terra já magoou você, já magoou a mim. Mais do que eu e você já magoamos a Deus. Olha para a tua vida agora. E olha para as crises existenciais, ou para as coisas que você anda passando, para as pessoas que já lhe frustraram, lhe magoaram, lhe decepcionaram, lhe fizeram chorar. Olha para a tua vida agora e para o teu coração e se lembra da maior dor que você já sofreu, a maior decepção que você já teve com alguém. Lembre de alguém que já fez algo com você que foi insuportável, que doeu pra caramba. E que hoje, quando você se lembra dessa pessoa, a dor ainda amargura o seu coração.
Porque eu sei que todo mundo aqui já passou por isso. Ainda assim, essa pessoa nunca machucou você mais do que você a Deus. A sua maior decepção ainda não é maior do que a qual você já decepcionou a Deus. Ninguém feriu a mim e a você mais do que nós mesmos já ferimos a Deus. Ninguém nunca foi tão caluniado como Jesus. Machucado, chicoteado, desprezado, tanto quanto Jesus. Não importa qual tenha sido a sua maior decepção e quem foi essa pessoa. Nunca foi tão grande quanto eu e você com Jesus. E Jesus passou tudo isso por amor a você. Por amor de mim. Então responde. Responde nessa noite. Por que mesmo que você não consegue perdoar as pessoas? Por que é mesmo que você não consegue liberar perdão para quem já te fez mal? Que bom que Jesus não pensou em nenhum momento como você. Porque Ele já te perdoou, meu irmão. E Ele já te perdoou, minha irmã. Não espere o fim dos seus dias para perdoar ou para pedir perdão. Perdoe hoje, perdoe agora, perdoe todo dia, perdoe sempre. Assim como nós somos perdoados por Deus hoje, agora, todos os dias e sempre. Sabe, meus amados, tem muita gente que se afasta da comunhão, da igreja. E aí a justificativa é porque se machucou com a igreja, porque se machucou com as pessoas, porque houve algum problema relacional, porque entende que talvez não era mais para estar nesse lugar por alguma noia, por algum problema criado no próprio coração e na própria cabeça. Alguns buscam até outras igrejas, mas de que adianta ir para uma outra igreja com o coração ainda magoado com alguém? Se você está magoado com alguém e você não se reconciliou e vai para outra igreja, você continua sem fazer parte do corpo de Cristo, porque nós somos parte de um corpo de Cristo e não de uma igreja, de uma denominação. Não é porque eu e você estamos em outra igreja que a gente não tenha machucado alguém ou que a gente não vá machucar alguém. Aonde a gente for, nós estaremos sendo feridos, nós estaremos ferindo. Aonde eu e você for, a gente vai precisar perdoar e vai precisar pedir perdão. Aonde eu e você estiver, nós continuaremos sendo parte do corpo de Cristo, independente da placa que você decidiu seguir. Porque a igreja, meu irmão, é eu e você. E esse corpo é a igreja de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Então, não importa se você está numa episcopal, numa batista, numa assembleia, com um coração cheio de dor e de amargura por outros problemas e outros irmãos. O corpo está ferido do mesmo jeito e você jamais será completo. É engraçado a vida do crente. É engraçado a vida da gente. Estamos magoados com pessoas, estamos magoados com, sei lá, a igreja. E aí, sabe o que é que a gente faz? A gente magoa a Deus. A gente magoa a Deus porque a gente não quer mais saber daquele irmão, a gente não quer mais saber daquela igreja, a gente se afasta, começa a viver do jeito que a gente quer, e quando alguém pergunta, a gente já aponta qual foi o problema, qual foi a pessoa, qual foi a situação. Porque é muito melhor fazer isso do que liberar perdão. E eu fico me perguntando até quando Jesus vai pagar o preço do teu egoísmo? Até quando Jesus vai pagar o preço do nosso egoísmo? De olharmos para nós mesmos e entendermos que, por situações X,
A, B, C, D. Nós precisamos nos afastar, ignorar pessoas, deixar para trás e desistir da caminhada. Martin Luther King Jr. diz o seguinte: quem é destituído do poder de perdoar não tem poder de amar. Se você não perdoa, você não ama. Mas ele diz isso pautado na Bíblia, né? Quanto mais eu mergulhar nesse profundo amor de Deus, quanto mais eu mergulhar e conhecer esse profundo amor de Deus, mais eu vou ser capaz de desfrutar das profundezas e das belezas do perdão de Jesus na minha vida. Na minha vida. Para de picuinha, de ficar olhando a vida do outro, as situações que muitas vezes acontecem dentro ou fora das igrejas, mas olha para você mesmo, para o teu senso de julgar e de culpar situações e pessoas, e de ficar muitas vezes magoando a Deus por causa do teu egoísmo. Meu irmão e minha irmã, nós somos um só corpo. Em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo. Nós somos um só corpo, independente do lugar que eu e você decidimos servir a Deus. O perdão de Cristo é uma ordem, ele não é um conselho, não é uma sugestão. Eu e você precisamos perdoar sempre. E aí você precisa decidir, você precisa escolher. Foi ferido, foi injustiçado, então decida perdoar com a base no amor de Jesus Cristo. Porque ele foi ferido e perdoado, foi ferido por mim e por você. E mesmo assim ele nos ama e nos perdoou. Você não vai conseguir sobreviver, meu irmão, se você não perdoar. Então, você precisa olhar para você e ir contra o seu ego, contra o seu orgulho. Mas você precisa mergulhar diretamente em direção às profundidades do amor de Deus. Nesse profundo amor de Deus. Terceira coisa, supere as barreiras para chegar à unidade em amor. Romanos 15:7. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando as pessoas vão fazer a escala nas montanhas para escalar, eles querem chegar ao topo da montanha e precisam de alguns itens que são básicos para que isso aconteça. É uma sapatilha adequada, capacete, freios, mosquetões, cadeirinha e uma mochila com kit de sobrevivência e água. E eu e você, para escalar e conseguir chegar ao topo dos relacionamentos interpessoais, celebrando a unidade, precisamos passar basicamente por 3 obstáculos. O primeiro obstáculo que a gente precisa passar é o obstáculo da incompreensão. A maioria dos relacionamentos que nós temos e vivemos não tem força para ir além das incompreensões. E a gente precisa lembrar que eu e você, a gente é ser humano. Problemas de comunicação e de interpretação são inevitáveis na nossa vida. Então, não é porque a gente não compreende que a gente vai brigar e acabar com tudo, mas a gente vai conversar de forma clara sobre o que verdadeiramente eu quis falar e você quis falar. Essa barreira tem que ser quebrada em nós. Não dá para a gente entender do nosso jeito e ter isso como uma verdade. A gente precisa ir além e conversar com as pessoas para saber o que aconteceu com clareza. E se a gente identificar que é preciso ali já pedir um perdão, já se pede. Essa barreira precisa ser quebrada na nossa vida.
A gente não entende o outro não entende a gente, porque a gente só quer do nosso jeito. A segunda é o egoísmo. A maldita síndrome de eu primeiro. O egoísmo é uma doença espiritual e é maligna. E também é carnal. E o pior é que a gente já nasce com esse egoísmo enfincado em nós. E a gente vai ver uma criancinha de 2 anos, de 3 anos, que a gente diz que é inocente, que se morrer vai para o céu, já fazendo maldade, já negando, já agarrando um brinquedo, dizendo que ele é só dele, que ninguém pega. E se você se irmar em pegar, ele já vai chorar, já vai espernear. O egoísmo faz parte da essência do ser humano desde o nascimento. E a gente cresce com isso e a gente não consegue quebrar essa barreira em nós. E aí a gente vai com esse negócio de que eu primeiro, como se o mundo girasse ao nosso redor e as coisas precisam ser exatamente da forma que eu acho que deve ser, que eu desejo que seja. A terceira barreira é os meus erros. Porque nós simplesmente fazemos coisas erradas. Fazemos coisas que nós não deveríamos pensar, que nós não deveríamos fazer. Quem nunca? Todo mundo faz coisas erradas, todo mundo erra. E se a gente não olhar para isso com muita clareza e naturalidade para ser aberto a uma conversa, a um perdão e a uma correção, a gente vai alimentar muita coisa, muito lixo no nosso coração e nos nossos relacionamentos. E para que a gente possa chegar a uma unidade, é preciso que a gente possa verdadeiramente entender o que significa tudo isso. E pegar todas essas diferenças que há dentro de mim e dentro de você, e ao invés de ficar insistindo de uma forma inútil a uma luta, de mudar as pessoas da forma que eu acho que deve ser, do meu jeito, eu preciso começar a entender as pessoas do jeito que elas são, entender as suas diferenças, ajudá-la a superar as coisas que são mais difíceis, me conhecer de forma a me submeter a entender os meus erros, os meus defeitos e também tentar melhorá-los. É isso que importa, é isso que liga, é isso que vai fortalecer. Que tal ceder um pouco? Às vezes a gente também precisa aprender, sabia? Às vezes a gente precisa também aprender, porque a gente não sabe tudo. Você não tem a obrigação de ser uma pessoa pronta e saber tudo. Mas você precisa ter um coração aberto para compreender, para aprender e para se corrigir quando for preciso. Você precisa ter um caráter suficiente para entender que, às vezes, a maior mudança que você está buscando no outro, ela precisa começar em você. É em você que ela precisa começar. E muitas vezes você está esperando que o outro que mude. A quarta coisa, resolva seus conflitos e apare as arestas. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O problema maior nos relacionamentos é que a maioria das pessoas elas não sabem resolver conflitos. Sempre deixam uma coisinha guardada lá no fundo do baú. Tem uma conversa mais ou menos, se dá um perdão mais ou menos e acumula coisas nesse baú. Aí, quando tem qualquer outro problema, a gente vai lá e busca essa coisinha e começa novamente as picuinhas do dia a dia.
A questão não é ter ou não ter conflito, porque a gente vai ter conflito a vida toda. Mas a questão é como a gente tem administrado, como é que a gente tem aparado essas arestas, e como é que a gente tem se livrado de tudo de forma definitiva. Não dá para ficar juntando coisinhas pequenas numa gaveta. A gente precisa se liberar dessas coisas e deixar, de fato, para trás. Perdoar verdadeiramente. Todas as pessoas que você conhece, elas temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Jackson Brown Jr., todo mundo já passou pelo que você passou. Todo mundo sente as dores que você sente. Todo mundo já perdeu alguém, todo mundo já perdeu alguma coisa, todo mundo já teve medos, todo mundo já teve pavores, todo mundo já machucou, todo mundo já foi machucado. Não há diferença, você precisa olhar para o outro, para o próximo, com essa igualdade. Vamos a lembrar uma palavra clássica de Jesus, lá em Mateus 7, 3, 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Cuidado com essa trava, essa viga que está no seu olho. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Apontar, apontar, apontar e apontar. E eu quero dar uma dica para você. Não tem um chiclete que a gente mastiga? Ele é gostosinho no início, bem docinho. Aí depois a gente joga fora. Dizem que a gente só consome, de fato, 10% desses chicletes. Os 90% é jogado fora. Então, é assim que a gente deve viver os nossos relacionamentos e as nossas experiências ruins. A gente pega 10% dentro daquilo que foi ruim, que é bom, porque tudo aquilo que acontece com a gente traz uma lição. E os outros 90% a gente joga fora, pronto, e acabou-se. Fica daquele momento apenas o que foi lição, o que foi válido, o que vai levar para a vida. Quando alguém estiver insultando você, estiver machucando você, tire o foco dessa pessoa e olhe para Deus. Lembre-se que você é alvo do seu amor. Lembre-se que, independente de quem você é, Ele continua amando você. Lembre-se, eu e você, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. E talvez seja essa joinha, essa pessoa que atormenta a sua vida, a sua cabeça, que tira você do sério, que Deus está usando para forjar o seu caráter. Que Deus está usando para trabalhar a sua vida. Que Deus está fazendo para que você se torne um líder mais forte, um cristão mais misericordioso, mais confiante. Nem sempre o problema é a pessoa. Na maioria das vezes é sobre mim e sobre você. Na maioria das vezes, toda essa bagunça que está acontecendo não é por causa de fulano, não é por causa de cicrano. É por causa de você. Por causa de você, porque Deus está te fortalecendo nessas situações, trabalhando a tua vida, trabalhando o teu caráter, porque Ele quer você forte, reconhecedor do seu amor e sabedor de que verdadeiramente tudo o que importa na vida é o amor dEle por você. Sim, meus amados, Deus usa situações para nos ensinar e para nos fortalecer na fé. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nesses momentos de dores e de dificuldades, de decepções, de tristezas, faça perguntas. O que o Senhor está tentando me mostrar? O que Ele está tentando me ensinar sobre o meu caráter? O que Ele está me revelando para minha vida, para mudar, para melhorar? O que é que Ele está fazendo para me transformar como um cristão melhor, como um cristão mais forte, como alguém mais firme na fé?
Quinto, seja agradecido às pessoas que te abençoaram. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Existe na tua vida uma pessoa que um dia te encontrou, que mudou a tua vida de alguma forma, apresentando Jesus a você. Você estava em algum lugar por aí. A sua vida era uma vida sem sentido, sem gosto, sem cor. Mas no meio desse caminho, à margem desse caminho, Deus preparou alguém para verdadeiramente ser um canal de bênção na tua vida. E hoje você é um cristão e tem uma vida totalmente diferente do que você foi um dia. Mas alguém passou por você, orou por você, insistiu com você, amou você, ofereceu o coração, derramou sobre você amor. E o que é que você sente por essa pessoa hoje? Veja onde você está hoje. E agradeça a Deus por cada pessoa que Ele colocou, para que hoje você pudesse verdadeiramente conhecer a Deus. Você tem sido realmente prático para dizer o quanto você ama e é agradecido pelas pessoas que Deus colocou na sua vida? Não se esqueça de agradecer as pessoas que realmente importam, as pessoas que te acharam. Jesus orou assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Existem pessoas que ficarão para sempre nas nossas vidas, mas essas pessoas precisam saber o quanto você é grato. Essas pessoas precisam saber o quanto elas são importantes na sua vida. Você precisa ter esse coração de gratidão por alguém que um dia olhou para você, foi tocado por Deus, olhou para você e dedicou tempo para trazer você para viver uma vida em Cristo. Sexto e último ponto. Abra o seu coração sem barreiras para amar. A gente tem uma coisa, que a gente limita o amor de alguma forma. Mas a palavra diz que a gente precisa abrir o nosso coração para amar. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. E Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amar é algo que deve ser na totalidade. Nós somos limitados e jamais amaremos na totalidade, mas nós precisamos mergulhar todo dia nesse amor infinito de Deus, para que nós possamos cada dia amar um pouco mais daquilo que foi estabelecido. E confiar significa dizer a verdade. Você é alguém que diz a verdade. Em todo tempo busca a verdade. Sabe, meus amados, hoje nós conversamos muito por telefone, por WhatsApp. Aliás, o WhatsApp ele tomou conta da comunicação. Eu acredito que 90% hoje da nossa comunicação é através do WhatsApp. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que nada nunca vai substituir uma conversa direta, uma conversa pessoal, uma conversa de olho no olho. Até porque também é provado na pesquisa que 80% da nossa comunicação hoje é de maneira virtual. E o resultado disso? Eu e você, nós estamos cada vez mais secos, mais egoístas, sem tempo e mais solitários.
estamos carentes, precisamos reviver a conversa olho no olho. Precisamos ver as expressões faciais um do outro, os gestos, os tons, o toque, as mãos, os olhares, as gargalhadas. Isso tem se perdido, esse toque, esse estar junto, essa presença. O mundo virtual tem tirado de nós o prazer dos relacionamentos. E nós estamos cada vez mais obcecados pelos cliques, pelas curtidas, pelos seguidores. E muitas vezes, com tristeza, a gente vê grupos de pessoas em restaurantes, em lanchonetes e até em bares, clicando nos celulares, sem conversar, olhando no olho. Sabe, isso ainda é mantido em algumas famílias cristãs. A gente ainda tem esse costume de estar conversando, de estar junto, de dar gargalhadas, de sorrir. Mas ainda assim, o mundo virtual também tem acometido também as pessoas que se dizem cristãs. A gente sente isso, por exemplo, nos nossos eventos, quando nós precisamos daquelas cartinhas, quando a gente precisa de foto, de mensagem, às vezes a gente nem tem foto mais das pessoas. E as mensagens é uma dificuldade tão grande que muitas vezes chega o dia da gente prestigiar aquele momento e as pessoas da igreja ainda não fizeram. Porque nós estamos muito acostumados aos cliques de WhatsApp, à vida virtual. E quando a gente precisa dedicar um tempo para sentar e pensar numa pessoa e escrever algo especificamente para ela e sobre ela, a nossa mente está bloqueada, cansada, e a gente não consegue. Eu não sei quantos de vocês aqui fazem isso, mas no nosso celular tem uma lista de descagem rápida ou de favoritos. E essa lista geralmente está as nossas famílias, aquelas pessoas mais próximas, alguns amigos. Eu não sei quantas pessoas tem na lista de vocês, mas eu nem sei com que frequência vocês ligam para elas. Mas o que eu quero perguntar nessa noite é que, independente das ligações ou mensagens de WhatsApp, vocês de fato se comunicam? Como está a comunicação com as pessoas na sua vida? Como é que está a sua comunicação com as pessoas que verdadeiramente importam para você? E eu quero dizer nessa noite que antes de você abrir a boca, você abra o seu coração. E eu quero fazer um desafio para você, quem sabe, nesse mês, ou nessa semana, ou nesse resto de mês, você fazer um jejum de mídias. Um jejum de mídias para que você possa se comunicar com alguém olho no olho, de forma real. Pelo menos com as pessoas que verdadeiramente importam. Decida amar intensamente as pessoas da sua vida. Decida amar intensamente quem é importante para você. Decida ir muito mais além que um clique do WhatsApp, que uma curtida no Instagram. Decida olhar, tocar, chorar, sorrir. Decida amar verdadeiramente as pessoas que importam para você. O que é que está impedindo você de fazer isso, meu irmão e minha irmã? E eu quero concluir com a mensagem de Jesus Cristo, para mim e para você. Uma mensagem poderosa, que talvez a humanidade precisa abrir os ouvidos para escutar. Quando Jesus foi confrontado a responder o que realmente importa, ele respondeu: ame ao Senhor
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Esta é a base do nosso amor. Que nós possamos verdadeiramente decidir amar. Como escravo
espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver, atuar. Você pode abrir a sua boca e cantar esse refrão dizendo ao Senhor: ao te conhecer, sabe por quê? Quando a gente conhece verdadeiramente o Senhor, Ele habita em nós e Ele preenche a nossa vida de bondade. Diga: eu passo a ser, eu passo a ser livre, livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, peça ao Senhor. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Se o Senhor estiver aqui, os meus relacionamentos serão sarados. Não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu. A igreja, então liberta-me. Então liberta-me de mim. Abra sua boca, meu irmão. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Você pode dizer essa frase com mais certeza: reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito